Fala pessoal, beleza? Professor Mauro na área para mais uma resolução, dessa vez uma questãozinha muito legal aqui de geometria, onde a gente vai tirar muitos conceitos interessantes aqui. Vamos lá? Seja um trapézio retângulo de bases A e B com diagonais perpendiculares, determine a área desse trapézio. Ele só a única informação que a gente tem aqui é as bases, né? E ele quer a área, só que a área em função de A e Bzinho, beleza? Então vamos lá. Eu só vou deixar anotado aqui pra gente que aqui é o A e aqui é o Bzinho, né? Fazer esse Bzinho aqui e a altura H. Por quê? Para a gente calcular essa área, a gente precisa da soma das bases, né? Vezes a altura, dividido por 2. Essa é a área do nosso trapézio. Só que aqui, antes de fazer qualquer coisa, a gente precisa pensar um pouco na maneira com a qual eu construí o desenho, né? Então, eu construí o desenho aqui já para adiantar para a gente esse trapézio retângulo, as diagonais perpendiculares, e aí a gente vai tirar algumas conclusões. Primeiro passo, vamos pensar na semelhança de triângulos. A gente fez as diagonais, quando a gente constrói essas diagonais aqui, a gente divide essa figura em 4 triângulos, e a gente vai pensar aqui na semelhança desses triângulos. Vou pensar aqui, ó, dá uma olhada aqui comigo no triângulo ABD. O triângulo ABD, ele é semelhante ao triângulo ACD. Por qual motivo? A gente está conseguindo enxergar aqui que as bases elas são paralelas, correto? Com isso, a gente consegue o quê? Que esse ângulozinho verde aqui que eu estou desenhando, ele é igual a esse ângulo verde aqui também, ok? Com isso, eu sei, pelo mesmo motivo, que esse ângulo que está aqui, em azul, ele é igual a esse ângulo que está aqui, beleza? Bom, então com isso a gente já consegue dizer algumas coisas, como por exemplo, a gente consegue determinar aqui alguma relação em função dessa altura, uma expressão em função dessa altura. Por exemplo, a gente está vendo que do triângulo ABD, o cara que precisa estar oposto ao ângulo azul é o H, né? E esse cara aqui, que está oposto a esse ângulo aqui, é o A. Mas quem é esse cara que está oposto? Quem é esse ângulo, né? Esse ângulo aqui, ele precisa ser um ângulo verdinho aqui também, né? Do mesma maneira que esse ângulo aqui precisa ser um ângulo azul, né? Pela semelhança ali, pela soma dos ângulos internos, correto? Então, por aqui a gente já consegue dizer o seguinte, o triângulo, vou colocar o triângulo ABD, ele é semelhante ao triângulo ACD, né? E por essa semelhança a gente já consegue enxergar algumas coisas. Vamos lá para o triângulo ABD. Quem é que está oposto ao ângulo verde? Na verdade, vamos começar pelo ângulo azul, né? Quem é que está oposto ao ângulo azul do triângulo ABD? O H. Oposto ao ângulo verde no triângulo ABD é o A. Então, pela mesma ideia, né, a gente vai ter essa mesma ideia aí no outro triângulo, no ACD. Então, a gente vai ter aqui B sobre H. E aí, repara que eu cheguei nessa expressão, nessa proporção aqui, né? Que se a gente faz a multiplicação cruzada, a gente vai chegar que o H ao quadrado é igual a vezes B. Ou melhor, o H vale a raiz de A vezes B. Isso aqui, galera, é muito importante a gente saber, né? Que em todo trapézio retângulo, onde as diagonais são perpendiculares, o que vai acontecer? A altura vai ser a média geométrica das bases. Isso é um bizu muito legal, porque se você já tem as duas bases,
Você não precisa manipular, fazer toda essa semelhança. Você já consegue tirar a média geométrica ali, achar a altura e aplicar na fórmula da área, correto? Bom, feito isso, agora a gente consegue calcular, por exemplo, a área, né? A área em função de A e B. Então, a nossa área vai ser base maior mais a base menor, maior mais a base menor, vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Aí, beleza. Como está tudo em função de A e B, né? Então, a gente sabe que a nossa base maior, ela vale A mais a base menor, né? Vezes a altura, só que a altura, ela vale exatamente raiz de AB, e tudo isso tem que ser sobre 2, né? Isso aqui é a nossa área. Então, se a gente enxergar ali a expressão que determina corretamente isso daí, né, que obedece corretamente isso daí, então vai ser ali a nossa alternativa C, beleza? Então, aqui a gente consegue, né, generalizar quase as diagonais perpendiculares de um trapézio retângulo em função das suas bases, beleza? Até mais.